Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like. E não se esqueça de comentar no vídeo de que cidade você está nos assistindo, para assim a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando. E agora, vamos ao relato de hoje. Olá, tudo bem? Me chamo Expedito. Certo tempo, eu comprei uma terra para os lados de Paranavaí, conhecida como Estrada do 14. E vamos dizer assim, que acabei adquirindo essas terrinhas num bom preço. Lá, comecei a tocar minha vida, construí uma casa e comecei a criar uns bichinhos. Eu fiz amizade com meu vizinho de cerca, que já morava lá. Seu nome era Paulo. Como eu moro na cidade de Paranavaí, o tempo foi passando e logo criamos uma boa amizade. Esse ocorrido aconteceu na década de 90, lá pelos anos de 96 ou 97, não me lembro direito. Certo dia, Paulo me chamou para conversar, e enquanto estávamos proseando, ele me contou algo muito estranho que vinha acontecendo com ele. Então ele disse: Seu Expedito, vai fazer uns dias que algumas criações minhas estão sumindo. E como o senhor está criando gado e não tem caseiro para vigiar, pode começar a sumir alguma das suas criações também. Então, ele prosseguiu: E eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu não estou ficando doido não, mas certas vezes eu vejo um ser naquela encruzilhada, aqui perto. Lá, para um homem muito estranho, e eu consigo ver daqui de casa, pois vejo também uma iluminação lá, quando o sol já vai se pondo. Daí, isso despertou minha atenção, e eu fico de olho na encruzilhada. Não dá para entender se o homem veste uma roupa meio branca ou meio bege. Mas depois de umas horas, eu escuto um berro muito feio, um grito estranho, e após isso, não vejo mais nada. Pois bem, quando dá entre 9 e 10 horas da noite, os meus animais ficam alvoroçados, como se estivessem com medo. Esse alvoroço é tão grande que eu acabo saindo para procurar e ver se encontro alguma coisa. E mesmo olhando atentamente com a lanterna, não vejo nada. E eu tô desconfiando que esse homem tá roubando as minhas criações, porque no dia seguinte sempre falta algum dos meus bichos. Então, compadre Expedito, eu quero pedir a sua ajuda para ver se tem algum animal atacando meus bichos, ou se é realmente aquele homem roubando eles. Eu respondi que ia ajudar o Paulo e perguntei se poderia ser naquela mesma noite. A gente ficaria de tocaia e veria se descobriria algo. Seu Paulo respondeu que todo esse alvoroço só acontecia na sexta-feira, na virada para o sábado, e combinamos então de nos encontrar na sexta para tentar resolver esse mistério. Eu não levei aquilo muito a sério, e conversando com a minha esposa, disse a ela que achava que o vizinho estava ficando meio caduco. Contei a ela o que ele tinha me falado e disse que, na minha opinião, provavelmente era só alguém roubando a propriedade. Mas isso era uma boa oportunidade, porque se for esse o caso e pegássemos o ladrão, o sujeitinho ia ver que aqui a boca é mais embaixo. A minha mulher só mandou eu ter cuidado e disse que aquele lugar não tinha uma boa fama. Chegou a sexta-feira, e como combinado, eu fui até o sítio de seu Paulo. Nos encontramos e ele sugeriu que entrássemos na casa e esperássemos para ver o que ia acontecer.
Passou o tempo e nada de aparecer o homem que seu Paulo tanto falava. E eu, num tom de brincadeira, falei que ele estava ficando meio doido. Porém, após as 9 da noite, quando olhamos em direção à encruzilhada, estava cheia de velas acesas. E eu só disse para o seu Paulo que aquilo devia ser um despacho. E ele retrucou: "É, pode até ser, mas ninguém vai roubar os meus bichos." Nós continuamos observando, para ver se aparecia alguém ou alguma coisa. De repente, apareceu tal homem que o Paulo tanto falava. Ele veio andando e parou no meio das velas por um tempo. E depois, seguiu andando no sentido da estrada. E sumiu. Passou um tempinho e ambos escutamos um berro. Aí o seu Paulo falou: "Olá, o berro que eu falo pra você quando eu vejo esse trem aí." Eu escutei aquele berro e barulhos estranhos e já fiquei meio cabreiro. O seu Paulo deu uma ideia para irmos até uma casinha que ficava perto de uma mangueira. Essa casa era desativada e ele só usava ela para guardar suas ferramentas, rações e as coisas que usava na propriedade. Eu concordei com Paulo e o acompanhei até a tal casinha. Nós entramos e deixamos as luzes apagadas e ficamos lá, quietos. Quando foi de umas 10h30 para 11 horas, de repente, os animais começaram a ficar alvoroçados. Nós olhamos ao redor, tentando achar o motivo para aquilo, mas não víamos nada. Logo em seguida, escutamos um barulho, como se fosse um assovio, vindo do céu, seguido de um grito muito estranho. Continuamos parados e ambos estávamos armados. E eu sugeri que poderia ser algum pássaro ou outro animal, mas a verdade é que eu não fazia ideia do que poderia ser, e o Paulo só concordou. Demorou um tempinho e estávamos olhando para fora, quando do nada um bicho desceu do céu, próximo de onde os carneiros estavam. Aquilo não era normal. Era meio parecido com um homem, meio parecido com um morcego. Um ser estranho, não tão grande, mas não tão pequeno. Ele catou um dos carneiros e se mandou para o céu. Rapaz do céu, eu olhei para o seu Paulo e ele olhou para mim, e nós dois não sabíamos o que fazer, e ambos ficamos parados, em estado de negação, e só dizíamos: "Não, não é possível." Nenhum dos dois sabia o que dizer. Nisso, eu não tive nem coragem de voltar para casa aquela noite, e dormi na casa do seu Paulo. No outro dia cedo, eu voltaria para minha mulher, e ainda conversamos com a mulher do seu Paulo, e ela só disse pra gente que tinha coisa estranha aí. No dia seguinte, eu cheguei em casa e contei tudo pra minha esposa, que me disse: "Rapaz, eu falei pra você que aquele lugar não é muito bom." Nisso aí, já fiquei em choque, sem entender o que estava acontecendo, e fiquei com muito medo daquela coisa. E a minha mulher então falou assim: "Ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir pro padre benzer um rosário e benzer as suas roupas e tudo que você for usar." Então, eu disse: "Mas pra quê, mulher?" E ela respondeu: "Porque eu tenho certeza que você vai voltar lá. Tô certa?" E eu respondi pra ela: "É, você tá certa, mulher." Eu falei com seu Paulo e decidimos tentar na outra sexta-feira. Nesse meio tempo, o padre foi na minha casa, benzeu as coisas
E ele pediu também para benzer a minha arma, e eu entreguei a ele, mas não levei isso muito em conta. Chegou a sexta-feira e ficamos lá de novo. Foi como da vez anterior, só que dessa vez não tinha velas na encruzilhada, mas o grito vinha de lá. Passou uns 40 minutos e de novo ouvimos aquele som rasgado vindo do céu. E o alvoroço dos animais veio em seguida. Quando olhamos na direção dos carneiros, a criatura desceu novamente do céu, e eu e seu Paulo nos olhamos abismados. Aquele bicho era muito feio, uma mistura de morcego com gente, algo difícil de descrever. Naquela hora, eu estava paralisado, e seu Paulo mexeu comigo, na intenção de que eu reagisse. E após sair daquele choque inicial, eu dei um tiro naquela criatura. Ao ser atingido, ele soltou um berro tão forte que me estremeceu inteiro. E ele voou novamente, dessa vez na direção de onde estávamos. Aquilo rodeou a casa, desceu e saiu andando e raspando tudo como se quisesse entrar. Foi então que o bicho pulou em cima do telhado e foi puxando as telhas. Quando o bicho botou a cara para dentro da casa, gente, não tem como descrever para vocês a imagem. A cara dele era tipo como se fosse um morcego misturado com uma pessoa, a coisa mais feia do mundo, parecendo um morcego humano. Logo quando aquilo ia botando o corpo para dentro, dessa vez eu não pensei muito e dei outro tiro, e pegou no ombro daquela coisa e soltou outro berro, e eu, assustado, gritei: "Creio em Deus Pai." E após isso, o bicho saiu voando e desapareceu no céu escuro. E depois, tudo ficou quieto e calmo. Eu vou falar uma coisa para vocês. Conversei mais um tempo com seu Paulo, e ele falou que nunca mais aquilo apareceu. Mas como eu moro aqui na região de Paranavaí, tinha uma baixada próxima à minha casa. Nesse local, fizeram uma construção, e atualmente lá tem um lago. Mas antes disso, eu posso jurar para vocês que quando olhava em uma árvore aqui perto da minha casa, vez ou outra, eu via a mesma criatura me observando. Atualmente, tudo por aqui está com iluminação pública e tem mais construções perto desse lago. Então, nunca mais vi aquela criatura, mas nem por isso eu confio. Tem noites em que eu saio de casa e olho para o céu escuro, e sei que provavelmente aquilo ainda está voando por aí. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e tchau!